Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, é dia 9 de outubro. O tema do nosso discurso hoje é: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Amém? Amém. Deus, Ele é fiel, pessoal. Você tem que entender que Deus, Ele sabe como que é que Ele trabalha. Às vezes, falta algo na nossa vida, é para nós adquirir experiência. Sabe, Deus, Ele não deixou aqui escrito na palavra dele, através do profeta Davi. Se você não sabe, Davi era um profeta. A Bíblia diz que Davi era general de guerra, Davi era rei, Davi era príncipe, Davi era sacerdote, Davi era profeta e Davi também era servo. Então, Davi, quando ele deixou escrito lá no Salmo 23, vamos entender através da inspiração do Espírito Santo sobre o Salmo 23. É um salmo que Deus usou Davi para expressar os pensamentos sagrados, para expressar os pensamentos de Deus. Você sabia que a Bíblia é os pensamentos de Deus? Quem sabia? É os pensamentos de Deus para a tua vida. Você sabia se Deus Ele não usasse os seus servos para poder preparar os manuscritos da sua palavra, o homem não poderia entender? O homem, quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo para preparar os escritos sagrados, ele teve que usar a sua inteligência humana, mas inspirado por Deus. Porque se fosse Deus escrevendo, nós não íamos entender. Então teve que ter um ser humano para poder exprimir de uma maneira tão eficiente, tão inteligente, tão eloquente, para o ser humano entender. Você vê que os escritos sagrados, ele fala com toda classe de pessoas, com alto escalão, com escalão superior e com os mais simples. Todo mundo entende o que tem que entender. E você sabia que quando Deus ele usa o pastor, o bispo, o missionário, a missionária, o obreiro para poder pregar a palavra dele, ela vai de maneira individual? O que um entende, o outro entende do que tem que entender, da necessidade que precisa. E é a mesma palavra. É por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, que ela é espada de dois gumes. Ela tem o poder de discernir o que você pensa. Aí você fala assim: pastor, como é que o pastor sabe daquilo? Não é o pastor, é a palavra que discerniu o que você estava falando nos teus pensamentos, ou o que você fez há 5 anos atrás, ou o que você não fez há 10 anos atrás, ou o que você fez algumas horas passadas. Ela discerne e ela revela. Quem revela não é o homem, é a palavra. Tem revelação direto das escrituras e tem revelações diretas, que é tete a tete, é tu e quem está revelando, o pastor, o bispo, o papa, quem tem o dom de revelação, não é verdade? Porque nem todo mundo revela, né? Não tem aquele dom de chegar e olhar para você e falar.
Tem uns que se acostumaram com os escritos. Mas Deus, ele usa da maneira que ele quer e como ele quer. Eu entendi isso tem alguns dias, de meses. Então, eu mesmo que estava parando Deus. Aí a Bíblia diz, o tema é o quê? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Aí, às vezes, a gente pensa na comida, não é? A gente pensa no dinheiro. Mas se você parar de pensar só nas necessidades básicas e começar a pensar na estratégia básica, se você não tiver sabedoria, vai te faltar membros. Você vai expulsar membros da igreja por você não ter compreendido a maneira de ser. Você sabia disso? Então eu precisei passar pelo funil de faltar. Faltar o quê? Faltar alguma coisa que estava faltando, para eu poder resgatar o que estava faltando. Falei que nem a Dilma, né? Não entenderam nada, mas acabaram entendendo tudo. A Dilma é assim mesmo. Isso é uma parábola, como é uma paródica? É uma paródica, né? Espiritual. Jesus falava parábolas. Amém? Amém. Então, Deus, ele, na sua infinita misericórdia, deixou escrito: o Senhor é o meu pastor. Ponto. Tem ponto? Tem vírgula. Nada me faltará. O que está faltando para você? Se você falar para mim, está faltando comida, mentira. Está faltando sabedoria para administrar. Porque nunca falta comida. Eu te dou certeza, eu já tive essa experiência. Sempre tem alguma coisa lá. Se você procurar, vai achar. Eu já achei dentro do congelador escondido carne, que eu nem sabia que estava lá. Eu precisando de feijão, meu feijão acabou, eu achei escondido dentro do gelo o feijão. Então, às vezes nós somos muito dramáticos. Muito dramáticos. A gente não consegue entender por que está acontecendo aquilo. Deus quer falar. Aí você às vezes acha que Deus só quer falar pela Bíblia. Não, Deus quer falar pelas circunstâncias. Deus quer falar talvez por um atraso. Deus quer falar talvez por uma distância. Deus quer falar talvez por um afastamento. Você viu o que aconteceu ontem? Pessoas que outrora foi embora. Foi embora. Quando voltou, assumiu o que tinha que assumir. Não é como eu quero. Precisou ir para tomar posse. Precisou ir para poder conquistar. Não é muito forte isso? Deus é maravilhoso. Aí Deus, ele com seu poder infinito, e nós com a nossa mente tão pequenininha, a gente preocupado com o arroz, com o feijão, mas ele querendo lhe dar um manancial de prosperidade, a gente não enxerga. Para prosperar, tem que aprender a passar por dificuldade, pessoal. Amém. A Bíblia diz o quê? Paulo disse o quê? Sei viver em tudo quanto é circunstância. Sei viver na abundância. Paulo era um homem próspero. Sei viver na escassez. Paulo, quando se converteu, o bicho pegou. Não é? Então para ele não fazia diferença. Tando em cima, tando embaixo, ele era Paulo. Outro exemplo foi Jó. Tando em cima, tando embaixo, ele era Jó. Ele era o homem que Deus se agradava. Ele era o homem que Deus tinha prazer nele. Era um homem que tinha tudo. Era um homem que banhava os pés no leite. Aonde é que nós vamos banhar pé em leite, meu amigo? O leite está 8 conto. Caixinha de leite, esse leite industrial, 8 merréis. Então, nós temos que entender o porquê. Você tem que se questionar. Você tem que questionar as circunstâncias. O porquê. Não é aceitar tudo.
veio a dificuldade, veio o problema, veio a perseguição. Questione. Meu Deus, por quê? Aí Deus vai falar para você assim: no mundo tereis aflição. Desiste e vai embora, larga tudo. Não, tenha bom ânimo. Eu, Jesus, venci e você também vai vencer. Você vê, Jó, ele passou por uma situação de dificuldade, assim creio eu que foi 7 meses. Ficou podre, fedendo, porque lepra fede, não fede? Fede. E se coçando com um caco de tijolo, porque talvez Deus não deixou ele encravar a unha, porque se encravasse a unha acontecia o quê? Bactéria. Então ele pegava caco de telha e arranhava o negócio. Você tem que entender, pessoal. Por que isso? Por que aquilo? A tua hora, a tua vez não é quando tu quer, não é como tu pensa que vai ser. É quando você não espera que aconteça o que tem que acontecer. Falei que nem a Dilma de novo, né? Eita, Jesus. Então, Deus, Ele te trouxe hoje aqui para te abençoar. E muitas das vezes a bênção não é um dinheiro, é uma direção, é uma palavra, é uma sugestão, é um conselho. Você sabia disto? Aí a Bíblia diz assim, ó, no versículo 1. O título é Deus, o nosso pastor. Versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele diz nada, é nada. Nada é tudo. Não falta nada. No 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você sabe o que é um pasto verdejante? Você já se deparou em um filme, você viu aquela imensidão verde, aquele monte, aquela coisa linda que te enche a tua alma, te traz uma tranquilidade. Meu Deus, que lugar lindo. Geralmente isso aparece nos filmes estrangeiros, né? Mas nós temos um verde lindo, um verde tão lindo que todo mundo quer. Então, esse é o pasto verdejante. Você tem tranquilidade. Tá passando pela luta, você tem paz. Tá abençoado, você tem paz. Você está na dificuldade, você tem paz. Porque você sabe que Deus, Ele jamais vai esquecer de você. Se você tem procurado ouvir a voz do Espírito Santo, Ele vai cuidar de você. Ouve, pessoal. O maior problema das dificuldades do mundo é que eles não têm espírito para ouvir o que se diz nas igrejas. E as igrejas não é só nos templos. As igrejas é através das redes sociais, é através de um vizinho. Você vê a moça ontem dando um testemunho de um bêbado, um alcoólatra, doidão, apontou para o filho dela e falou que o Espírito Santo estava ali. E aí? Ele foi usado pelo diabo? Não. Então, quando você dá ouvido à voz de Deus, nada vai te faltar. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Aí diz assim, ponto. Leva-me para junto das águas de descanso. O que é as águas de descanso se não é as oportunidades? Oportunidade, olha para mim, é como água. É água. As águas de descanso é as águas do você estender a sua conexão. Você tem que aprender a estender a sua conexão. Hoje, a Thaís, ela vai entender isto. O que Deus preparou para ela, a bênção que Deus vai dar para ela daqui a pouco, ela tem que aprender a estender a conexão. Você vê, Deus, Ele deu responsabilidade para todo mundo, não deu? E por que não deu para Thaís? Porque não era a hora dela. Mas vai chegar a hora.
todo mundo, quando Deus ele olha, Deus ele faz uma retrospectiva. É isso aí. Ele faz da tua vida, ele atualiza a tua vida e ele olha lá na frente. E depois de 1 ano ele escolheu cada um para poder ser cabeça de uma determinada função dentro da igreja dele. Pastor não pode fazer tudo. É por isso que ele diz, essa pregação é para mim também. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar conselheiro, não vai me faltar administrador, não vai me faltar mídia, não vai me faltar isso, não vai me faltar nada. Nós vamos ter uma base sólida e eficiente. Você vê que Deus ele começou a estruturar. Deus começou a estruturar o nosso trabalho. E todo mundo que olhava pra gente chamava a gente de loucos, lá dentro daquele porão, lá pregando a palavra de Deus. Mas o que vai acontecer daqui uns dias, eles vão ficar escandalizados. Que é isso? Que é isso? Porque Deus não fez na minha vida, mas fez nas deles. Porque nós acreditamos. Todos os dias nós ora, meia-noite, 3 horas da manhã, meio-dia, acreditando no que ninguém acredita. E dando sem receber. E Deus, ele nos exaltou. E às vezes o exaltar, pessoal, não é dinheiro, é prestígio, reconhecimento. Quando você tem prestígio e reconhecimento, você lembra da rainha que foi até Salomão para prová-lo? Quem já leu sobre isso? Essa rainha ouviu lá no país dela a história de Salomão. Lá no país dela. Aí ela era uma rainha inteligente. Ela levou tantas perguntas para poder ver se realmente ele era um homem sábio. E ela levou para ele também ouro em abundância, pratas em abundância. Ela levou, se eu não me engano, muita coisa. E ela, quando ela olhou para a mesa dos empregados, dos servos de Salomão, ela ficou escandalizada porque era uma coisa tão nobre, tão perfeita, tão equilibrada, tão organizada dos servos. Imagine dos nobres. Ela se encantou com aquilo, com a organização, com a finura, com os uniformes de cada um, tudo muito bem perfeito, muito bem organizado, tudo bem orquestrado pelo Salomão, inspirado por Deus. E ela deu presentes para Salomão. A Bíblia diz que ela deu para Salomão diversas perguntas e enigmas. Salomão respondeu todos os enigmas e ela se encantou com aquilo. E quando ela foi embora, Salomão deu 7 vezes mais o que ela tinha trazido para ele. E aí? Ela trouxe presentes, ouro em abundância. Salomão deu 7 vezes mais. Quando você dá para Deus o teu tempo, o teu suor, a tua inteligência, a tua força, a tua intelectualidade, o teu tempo, os teus olhos, a tua boca, o teu ouvido, os teus pés, Ele te dá 7 vezes mais. Mas quando tu despreza Deus, tu vive uma vida de perturbação. Não dorme. Falta tudo. Falta tudo. Paz, tranquilidade. Aí não se cumpre essa palavra. Ser fiel, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de guerra, e você que está aí do outro lado, que Ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu. Ele não é... Não posso falar o que eu ia falar. Ele não é o homem. Não? Ele não é homem
Ele não é o homem para mentir. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. E daqui uns dias nós vamos contemplar a sua maravilha, a sua exaltação. Cada um de nós vamos tomar posse daquilo que é devido. Amém? Amém. Deus é fiel, pessoal. Deus, ele não brinca. Aí ele diz assim, ó, no 3, refrigera-me a alma. Vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar como ser humano. Quando você está em um calor muito quente, você vai buscar o quê? Água. Aonde? Na geladeira. E não é lá que refrigera a água? Sim. Ele vai refrigerar a tua vida. Refrigeração é conservação do que tem. Antigamente você não tinha geladeira, tudo estragava. Hoje você tem uma geladeira e você conserva as coisas. Parece que eu vi uma geladeira nova agora, eu estava vendo num comercial, que ela conserva aquilo que você compra na temperatura atual. Não congela e nem estraga, mantém. Aí quando você vai lá pegar o teu frango lá, ou aquele teu bife grandão lá para você cortar do jeito que você quer, ele está na temperatura normal. Na temperatura que ele tem que estar. A geladeira ela é tão inteligente que ela conserva o que tem que ser conservado. Não congela, que fica aquele negócio endurecido não. Você deixa lá, você volta daqui a um dia, você vai lá pegar, tá lá do jeito que você quer, conservado, não perdeu caloria, não perdeu isso, não perdeu nada. E é por isso que a Bíblia diz aqui, ó, refrigera minha alma. O que é alma, pastor? Vou te explicar aqui agora o que é alma segundo a sabedoria do pastor Ivanil. Alma é desejo. Alma é o que você deseja. Vamos pensar comigo. Uma lasanha agora, uma coca ou uma Fanta. Isso é alma. Isso é desejo. Não é? Mas nós estamos na espera. E Deus, ele vai cumprir. Você vai ver. Vai chegar um dia que você vai olhar assim. Você vai chegar na igreja, que de repente pode não ser mais aqui, vai ser em um lugar maior. Você vai falar assim, sentado naquela mesa redonda. Meu Deus. Dias atrás, eu não tinha nome, não tinha respeito de ninguém. Hoje eu estou sentado nesta mesa redonda com a elite da igreja, apoio aos soldados feridos, não me falta nada. Hoje eu cuido de quem falta, eu dou para quem precisa. Poxa, não é que a palavra de Deus é verdadeira? Você sabia que às vezes a gente só confessa isso quando acontece? Porque quando a gente está na guerra, a gente fica meio... acredita, mas sabe? Meio preocupado. Poxa, não duvida, mas fica meio... porque tu é homem. Porque nós somos homens. Somos seres humanos. É por isso que ele te dá refrigério. Refrigera minha alma. Ele vai dar refrigério para tua alma. Acredita. Você não vai viver essa vida como você pensa que vai viver. Ele escolheu você. Ele escolheu você no meio de 9 bilhões de pessoas. E ele vai te exaltar. Não é conversa de homem. Não é conversa de homem. É a Bíblia. Mas se você se cansar, se você abandonar o propósito não pode se cumprir na tua vida.
Aí ele diz no versículo ainda 3: guia-me pela vereda da justiça. Tem que estar vivendo em fé. Justiça é fé. Por amor do seu nome. Ele não vai deixar tu envergonhado, porque se tu é envergonhado, quem é envergonhado? É ele. É por isso que eu não me preocupo. Eu faço assim, ó, a obra é tua, meu Senhor. Estou em paz. Se eu estiver sofrendo aqui, é o Senhor que vai estar sendo envergonhado. Eu estou em paz. Aí ele não quer que o nome dele seja envergonhado. Ele tem que te exaltar. Ele tem que te honrar. Ele vela pelo nome dele. Você vê, Jesus morreu, não morreu? Quem foi que ressuscitou Jesus? Através de quem? Do Espírito Santo. E se Jesus não ressuscitasse? A palavra de Deus quebrava. Deus virou as costas quando todo o pecado foi para Jesus, porque ele não poderia suportar pecado. Não poderia não, ele não pode. Ele fez isso. Aí Jesus falou assim: Pai, por que me abandonaste? Pela primeira vez a Trindade se partiu, se desvinculou por causa de nós. Porque se não tivesse atraído todos os pecados da humanidade, hoje você não estaria aqui tendo o direito de salvação. Tu peca hoje, mas se tu se arrepende amanhã, tu volta ao ritmo novamente. Porque Jesus te deu esse direito. Jesus te deu esse direito. Se você se arrepender com sinceridade, ele restaura a tua fé. Amém? Amém. Então é assim que funciona. Mantenha-se firme. Aí diz aí no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte? Meu Deus. Um copo de arroz para todo mundo. E agora? Só um dos meus come 5 copos. E agora, Jesus? Mas ele cuida. Você não tem nem noção. Ele te ama de uma tal maneira que ele fala não para você assim, ó, não. É quando tu abaixa a cabeça, ele te abraça e diz sim para você. O não de Deus é um sim, pessoal. Você sabia disso? O não de Deus é um sim. Antes de você pedir, ele já falou. Antes de você se manifestar, ele já falou. Você sabia disso? Ele já preparou. Antes de você buscar o que você quer, ele já preparou. Já está pronto. A vitória já está pronta. Ele já viu tudo. Ele já viu o fim que vai levar. É por isso que ele te anima. Porque ele já viu aonde vai chegar. Você já reparou que tem jovem que morre com 15, 18 anos? Porque ele sabia o fim daquele jovem. Ele sabia que aquele jovem ia causar muita tragédia, ia matar muitos servos, ia matar muitos sonhos. E ele no final da vida não ia se converter. Se ele fosse viver até 30, 40 anos, ele não ia se converter. Então Deus, ele corta o fio da vida. Ele permite o fio da vida para outras vidas permanecer. Porque ele conhece tudo. Ele sabe o fim. Você acha que ele não sabia que Lúcifer ia causar uma desordem? Mas ele criou Lúcifer. Porque ele não extinguiu aquele miserável infeliz. Ele não podia mudar a história. Era um plano. Na tua vida você tem que planejar. Na tua vida você tem que ter projeto. A missionária pediu 3 pedidos. Quem trouxe? Isso aí. Isso aí. Se eu não me engano, os meus eu fiz no pensamento. É plano. Se planeje. Se organize. Se estruture. Você vê. Nós planejamos, se organizamos. Depois de 1 ano, Deus começou a colocar os... Como é que está o nome do jogo de xadrez? As peças. As peças no tabuleiro. Os peão. Peão não, as peças é melhor. Peão trabalha com construção civil, né? Vamos botar as peças. Tem as peças passiva, que é o que se opõe, ou não?
e a expositiva. Nós somos a expositiva. Você pensa que o diabo não coloca as peças dele também, não? Só que nós estamos prontos com a fé para combater as peças inimigas. E nós vamos vencer tudo. Amém. Vamos vencer perseguição, vamos vencer dificuldade. Se tiver de comer farinha, nós vamos comer farinha com óleo. Eu fiz uma farinha com óleo aí esses dias aí, muito boa. E tô comendo ela. Tava gostoso. Não vou te dar, nem peça. Então, eu dou pimenta pra você, aquela baba que tu... Paulo. Então, Deus, Ele prepara o repertório. A festa é dele. A festa é dele. A dor que você sente é dele. A dificuldade que você passa é dele. Porque ele sabe que a dificuldade produz vitória. A dor do filho dele na cruz te trouxe salvação. Mas ninguém quer sentir dor, né? Aí a mãe sem 9 meses de gravidez, no final sofreu 9 meses, quando nasce é aquela alegria e depois sofre de novo, não é? E vai crescendo, vai tendo vontade própria, vai fazendo o que quer, não é? E não pode fazer nada, deixa o jogo acontecer. Nós vivemos um jogo, mas só que não é um jogo se você perder, perdeu não. É um jogo se você perder, você perde tudo. Perde salvação, perde paz, perde direitos. Direitos que você tinha conquistado, você perde. Aí ele diz aí no versículo 4 ainda, né? Isso. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão é o teu cajado me consola. Vamos lá, o que é bordão, o que é cajado? Autoridade. Autoridade. Mulher, homem, nós ganhamos 1.000 conto por mês. Vamos tirar o que é de Deus, vamos tirar as obrigações e vamos ajuntar para um propósito. Vamos comprar a nossa casa. Faz que nem José. Todo mês ajunta um pouquinho. Aquilo ali é crime. Se botar a mão naquele valor é crime. Vai estar em pecado. Bota logo uma regra que é pecado que tu não come. Aí tu não bota a mão. Tu não falar que é pecado, tu vai lá e pega. E vai ajuntando. Quando você menos esperar, você já conquistou sua vitória sem perceber. Quantos dinheiro nós gastamos de bobeira? É ou não é? E desnecessário. Eu lembro que eu trabalhei em uma construção lá em São João. Olha, só em um mês eu gastei 7.000 reais com tecnologia. Um mês. Aí eu não gostava daquele telefone, trocava. Eu não gostava daquilo, eu trocava. Em um mês. Em um mês eu gastei 7.000 reais com tecnologia. Porque tinha. 7.000 reais hoje dava para comprar as ferragens da nossa igreja. Dava para comprar. Mas se eu tivesse essa sabedoria, por que Deus permitiu eu passar pelaquilo? Para te instruir hoje. Às vezes, Deus ele já deu a resposta, mas nós jogamos a resposta fora. Sabia? Aí diz assim, ó, no 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordarão. Eu preciso dar arroz de todo mundo que está lá aqui. Por favor, todo mundo aqui. Amém? Amém. Ô Rose, traz um colete daquele pra mim, por favor. Vem cá, Thaís.
as coisas não acontecem quando eu quero ou quando você quer. As coisas acontecem quando o Espírito Santo quer. Estava conversando com a missionária, todo mundo foi consagrado a uma posição na igreja. A única que restou a ser consagrado foi a Thaís. Mas não é como eu quero, não é como você quer. E nessa segunda-feira, o Espírito Santo, ele quer que nós consagramos a Thaís como responsável de todos os lanches, tanto do 3 em 1, tudo que acontecer aqui na igreja, a Thaís, ela vai ser a organizadora de tudo isto. Tudo é ela. Assim como o Inácio é responsável da mídia, a Jennifer é responsável da aula, a missionária Rosa é responsável do 3 em 1, eu estou como responsável do apoio e a Aline é responsável do Gideão. Nós vamos abençoar a Thaís, bota o colete, a Thaís como a responsável de todos os lanches. E eu gostaria que vocês estendessem a mão para cá, e o Inácio, ele vai tirar uma foto daqui de você de estender a mão. Estende a mão com gosto mesmo, e é em pé, nada sentado. Sentado não se resolve nada. Isso, em pé, todo mundo, isso. Meu Deus, Sim, Espírito Santo. eu consagro a tua serva, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu consagro a tua serva como a responsável de todos os lanches. Eu vejo que ela gosta de fazer isso com amor. Sim, Espírito. Nós observamos e o Senhor confirmou. Sim, meu Pai. Meu Deus, dá sabedoria a ela para ela estender a conexão. Para ela saber, meu Pai, como funciona esse trabalho, essa nova missão para ela. Sim, Deus. Assim como está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar sabedoria, inteligência, comunhão, diálogo, para ela resolver tudo. Claro que ela não vai estar sozinha, todos nós vamos dar apoio. Eu abençoo ela em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vem cá, missionário. Tira uma foto aqui, criança. Bora, rapaz. Tá com a testa brilhando mesmo, é assim mesmo. É alegria. Tira uma foto aqui. A nova responsável de todos os lanches da igreja apoia os soldados feridos. Isso daí, Deus abençoa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Pra Jesus! Aleluia. Amém. Senta lá que não acabou a reunião, não. Vocês podem voltar à missão de vocês. Aqui todo mundo está em missão. Ela vai orar. Então, sobre esta palavra aqui, que está escrito lá em Salmos 23, prepara-me uma... Presta atenção na palavra que você vai entender, tia Thaís. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordarão. Seja fiel no que Deus te propôs, aonde Deus te colocou. Faça com excelência, porque quem te escolheu foi Ele, não foi eu. Por mim eu não escolheria ninguém. Mas a obra não é minha. Você está vendo como é que o homem é falho? O homem vê o quê? Defeito. Deus vê o quê? Coração. Mas como eu sou cheio do Espírito Santo, eu analisei juntamente com a missionária e nós conseguimos fazer uma análise, uma atualização de todos. E cada um foi encaixado aonde tinha que ser encaixado. Falta alguns, como é o nome do que fica no tabuleiro? Não é pia ou não? Faltam algumas peças ser encaixadas. Quando nós encaixar tudo, aí vai ser vitória completa. Amém? Amém. Aí pra gente finalizar o nosso discurso com 39 minutos, aleluia. Aí diz assim, ó, no 6:
bondade, misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Você não vai ter desânimo de vir buscar por causa da dificuldade, porque Ele é o Senhor e pastor da tua vida, e Ele vai suprir as tuas necessidades. Ele vai suprir cada uma delas, e Ele vai glorificar o nome dEle na tua vida. Amém? Amém. Palma para Jesus. Amém.